E aí, meu povo, tudo certo? Mais uma aula de princípios orçamentários. Dessa vez a gente vai falar e finalizar esses princípios orçamentários. Naquele nosso esquema, qual é a previsão, qual é o conceito, objetivo ou objetivos, palavras-chave para você identificar e exceções caso elas existam. Esses princípios finalizam a nossa discussão. São alguns menos cobrados. A gente vai falar agora sobre, por exemplo, o princípio da unidade de tesouraria. Ele é um princípio financeiro, não orçamentário. Mas mesmo assim, como a gente está estudando administração financeira e orçamentária, falar sobre a unidade de caixa ou unidade de tesouraria é importante, pode cair na sua prova e fica mais fácil para você identificar caso você entenda esse princípio, a sua origem, o seu intuito, tá? A gente vai falar sobre princípios modernos que são cobrados, trazidos por cadernos da ENAP. E esses princípios têm sido cobrados, recentemente foram cobrados, e eu vou mostrar isso para vocês, dividindo quais são os princípios clássicos e quais são os princípios modernos da administração financeira e orçamentária. Então eu trouxe para sistematizar isso e fechar a nossa discussão. No total, a gente vai ter falado nesses blocos de princípios orçamentários de mais ou menos 24 princípios. Então, assim, são bastantes coisas para você revisar, treinar, e mais importante, fazer muitas e muitas questões, tá? Na próxima aula que a gente tiver, a gente vai resolver questões sobre princípios orçamentários. Então vai ser um segundo bloco de questões nesse nosso curso como um todo, e aí a gente vai resolver questões sobre princípios orçamentários. Algumas a gente já pode ter até resolvido, outras a gente não resolveu, e vai ser importante você fazer essa mescla também em relação à resolução de exercícios. Eu vou priorizar a banca CESP-SEBRASP. Você, se estiver estudando para um concurso que é AOCP, FGV, FCC, faça exercícios da banca da sua preferência. Legal? Tranquilo? Então, assim, hoje a gente fala de mais 3 princípios e outros 3 modernos. E esses outros 3 modernos eu vou sistematizar juntinhos ali. São mais curtos, é mais tranquilo o entendimento, então não vai ter o mesmo esqueminha dos demais. Mas esses outros que a gente vai falar hoje, unidade de tesouraria, a gente vai falar sobre o princípio da regionalização e da participação, o orçamento participativo, que além de ser uma técnica orçamentária, a gente vai também entender ele como princípio, como uma regra, ou, na verdade, não regra, mas um princípio norteador, né? É uma forma de nortear a feitura, a elaboração do orçamento, com a participação popular. A gente sabe que a gente está vivendo em uma era que a participação popular tem sido muito, muito valorizada. A gente está no gerencialismo e o gerencialismo preconiza justamente isso, que o povo acabe participando em conjunto com o governo para conseguir os seus objetivos comuns. Tranquilo? Vamos lá no material. Então, princípios orçamentários, esse é o bloco 7 que a gente está tratando. E hoje a gente finaliza essa discussão. O princípio que a gente começa discutindo é o princípio da unidade de tesouraria, ou unidade de caixa. Pode aparecer de uma ou outra forma. Lembrando que aquela história, por ser um princípio financeiro. Financeiro significa que ele trata da grana, do money, ou seja, você ter o dinheiro em um lugar só, unidade de tesouraria. Qual é a previsão legal desse princípio, ou as previsões, né? Previsão. A gente também vai falar sobre o conceito, objetivo, as palavras-chave, aquelas que você vai utilizar para identificar nas questões do que ele está tratando, e as exceções. Começando pela previsão. Qual é a previsão? A gente tem a Constituição Federal de 88 e a gente também tem a Lei
4.320 de 64. Nunca é demais relembrar com vocês, quando eu falo de dispositivo legal, o seu dever de casa é abrir esse diploma legal e procurar exatamente os artigos que eu vou mencionar por aqui. Artigo junto com o parágrafo, por exemplo. Constituição Federal de 88, artigo 164, parágrafo 3º. Lei 4.320, artigo 56. Esse artigo 56 traz para nós o conceito, de fato, do princípio da unidade de caixa ou unidade de tesouraria. O recolhimento, e aí eu vou colocar em vermelho isso. Recolhimento. De todas as receitas será feito em estrita observância do princípio da unidade de tesouraria. Vedada qualquer fragmentação para a criação de caixas especiais. Para você não ter, e esse é o objetivo, é você não ter diversas, inúmeras, milhões de contas para serem geridas. Você ter uma única conta. Conta única. Tranquilo? Então, assim, existem exceções? Existem, a gente vai falar sobre essas exceções aqui. Mas a grande ideia é que o recolhimento, e aí não é previsão, não é lançamento, não é arrecadação, é o recolhimento, a partir do momento em que o governo bota a mão nessa grana. O recolhimento deverá ser feito à conta única. Essa conta única vai estar onde? Quem é que vai ser o guardião? Banco Central. Está lá no artigo 164, parágrafo 3º. Tranquilo? Entenda isso. Eu preciso gerir melhor. Para gerir melhor, é mais fácil eu concentrar esse volume, essa massa de dinheiro em um local só, para que eu tenha um fluxo mais constante. Porque senão eu teria vários locais para olhar, ver se tem saldo, como é que é esse saldo, como vai ser utilizado. Tranquilo? Antes de ter toda essa ideia da conta única, ali em 86 eles já tiveram essa ideia com o decreto 93872, mas você tinha N contas diferentes. Com isso, você perdia um pouco do controle. E aumentar o controle é um desses objetivos, vedada a criação de caixas que sejam especiais. Os caixas 2, 3, 4, 5 do governo. Tranquilo? O objetivo, portanto, é evitar a criação de caixas especiais. E eu somaria isso ao aumento do controle. E como a gente fala de vedação, como a gente representa a vedação? Assim. Legalzinho? Palavras-chave que podem ser cobradas na sua prova, eu vou destacar uma. Ela se chama recolhimento. O examinador vai tentar cobrar de você e falar: na arrecadação.
todas as receitas arrecadadas, todas as receitas lançadas, todas as receitas previstas. Não, todas as receitas recolhidas. É no recolhimento. É quando eu realmente boto a mão na grana. Faz sentido para você? Não se confunda. Recolhimento. Já foi cobrado em diversas provas diferentes. Só com essa mudançazinha de palavra. Então, fique atento. E agora, as exceções. Receitas de aplicação financeira de fundos especiais e também de convênios. Esses não entram na conta única, tá? Fundos são estabelecidos, são propostos por lei. Esses fundos podem ser fundos nacionais envolvendo uma temática. Existe o Fundo Nacional da Cultura, por exemplo. Ele provém de recursos, né, financeiros a partir da Lei Rouanet, que é uma lei de incentivo à cultura em relação às organizações, em que essas organizações, para incentivar a cultura, logicamente abatendo alguma parte de impostos, elas fornecem recursos financeiros e esses recursos são recolhidos à conta deste fundo. Vai para a conta única? Não. Vai lá para o Banco Central? Não. Vai para a conta relativa ao fundo. Vai estar em uma, logicamente, uma agência financeira oficial, mas ela vai ser recolhida à conta do fundo, para que o pessoal do fundo possa fazer a gestão desse recurso. O fundo, ele precisa estar especificado, assim como os programas especiais de trabalho? Não. Você tem uma exceção com esses fundos ao princípio da especificação, que é aquele que a gente viu, falou sobre evitar dotações globais. Os fundos são exceções a isso. E o fundo também é exceção, portanto, ao princípio de unidade de tesouraria. Tranquilo? Legal? Lembre-se disso, porque pode ser cobrado na sua prova. E os convênios também. Quando existe uma receita de aplicação financeira relativo aos recursos de convênios, você tem uma conta própria para estes convênios. Legal? Exceções ao princípio da unidade de caixa ou unidade de tesouraria. Finalizando, fechando o nosso mapinha mental, ficam as setinhas. Como é que o examinador cobra isso? Pode cobrar isso na prova de vocês. Olha só essa questão de 2018. Fundo público criado por meio de lei ordinária com dotação genérica e sem especificação. Dotação genérica e sem especificação. Falou de fundo público? Tranquilo. Por quê? O fundo não necessariamente precisa ter a especificação, porque a partir da gestão desse fundo é que se vai decidir o que se vai fazer. Logicamente, você não vai ter ações guarda-chuva dentro do fundo. As ações vão ser analisadas e vão ser especificadas, mas a partir da gestão do fundo e não na própria instituição do fundo. Dos gastos concretos de sua atuação será analisado pelo Tribunal de Contas do Estado de Minas Gerais. Como? Existe a possibilidade de eu ter dotação genérica para um fundo? Sim, sem a especificação dos gastos concretos, quando da sua criação por lei ordinária? Sim, ele vai ser regular. Ou A ou B. Irregular, não. Por quê? Eu posso ter esse fundo. Pois a criação, a instituição e o funcionamento dos fundos devem ser determinados por lei ordinária. Não necessariamente. Pois os fundos são exceção ao princípio da especificação e também da unidade de tesouraria. Tendo em vista que eu não vou depositar os recursos financeiros desse fundo na conta única. Tranquilo? Essa é a conformidade. Portanto, nosso gabarito, letra B de bola. As demais estariam irregular e irregular, e não é essa a nossa ideia. Próximo princípio, o princípio da regionalização da atuação. Quando a gente fala de regionalização, a gente já lembra automaticamente lá do artigo 165 da Constituição Federal, de que o plano plurianual será elaborado de maneira regionalizada. É isso.
É um princípio, é uma ideia norteadora para a atuação do governo, que eu consiga regionalizar a atuação para tentar reduzir as desigualdades, com base nessas regiões, e usando um critério chamado critério populacional, que, se eu tiver maior concentração populacional nessa região, eu vou atuar de uma maneira diferente de uma outra região que tem uma menor concentração populacional. Talvez, inclusive, os recursos sejam em montantes diferentes, justamente tendo em vista essa diferença do critério populacional. Tranquilo? Então, essa atuação é um princípio, é um norte para a atuação do governo, para facilitar, inclusive, a gestão. O nosso esqueminha, previsão. Previsão, conceito, objetivo, palavras-chave, e por último, exceções. Nesse caso, já aponto para você, não existem exceções em relação a isso. Qual é a previsão desse princípio? Ele é legal? Ele é constitucional? Enfim, ele é um princípio constitucional, tá? Ah, ele está lá, ipsis literis, como princípio de regionalização? Não, a partir da interpretação do texto constitucional você tem a ideia de que a atuação vai ser regionalizada, justamente por conta do texto que é apresentado. Não é um princípio, deve ser respeitado o princípio da regionalização. Não, a partir da leitura dos dispositivos constitucionais você consegue buscar essa ideia, tá? Mas a previsão dele, onde a gente pode encontrar essa ideia? Constituição Federal de 88. Quais os dispositivos da Constituição? Artigo 3º, inciso 3. Artigo 165, parágrafo 7º, e até o ADCT, no seu artigo 35. Olha no meu olho e fala assim: Douglas, já fui atrás dos dispositivos e fiz a leitura. E faz sentido, porque eu encontrei os termos regionalização, ou pelo menos a ideia de regionalização, a partir desses dispositivos. Vá atrás. Comece a se familiarizar com o texto. Fica mais fácil para você conseguir identificar. Por vezes, o examinador vai no texto e começa a te cobrar algumas coisas que tenham a ver com isso. Tá legal? Conceito. Qual é a ideia da regionalização? Atender à necessidade de se verificar tanto na elaboração quanto na execução da lei orçamentária. Não é só da LOA, tá? Das leis orçamentárias, mas eu vou colocar aqui da LOA e você entenda como isso, tá? Das leis orçamentárias. Vou colocar aqui das leis orçamentárias. A redução das desigualdades sociais e regionais. O objetivo é claríssimo: reduzir as desigualdades.
sociais, sociais e regionais. Então, a regionalização da nossa atuação e dos pensamentos, inclusive. Palavras-chave que podem te ajudar a identificar esse princípio da regionalização. Ele é trazido lá no site da Câmara dos Deputados, tá? Então, é um princípio que potencialmente pode ser cobrado na sua prova, mesmo que seja pouco visto ou cobrado. Distribuição dos gastos, levando em conta a regionalização, o critério populacional, e uma das coisas interessantes é que aquele princípio da especificação, da discriminação ou da especialização, ele deriva da regionalização. Porque quando eu especifico essas ações orçamentárias, eu estou pensando justamente nessa regionalização. Eu tenho marcadores, enumeradores, justamente para essas regiões. Despesas e receitas também. Elas importam de onde vêm. Tranquilo? São essas as palavrinhas-chave que podem aparecer. Já falei para vocês, é um critério menos cobrado, é um princípio menos cobrado, mas, mesmo assim, ele é importante para a gente analisar. Como é que o examinador pode cobrar isso na sua prova? Para que as desigualdades regionais sejam combatidas de forma mais eficiente, é útil a apresentação do PPA de forma regionalizada. Assim, seus impactos esperados podem ser vistos de forma mais clara, o que auxilia o melhor planejamento e controle. Apesar de a Constituição Federal trazer a obrigação de regionalização do PPA, a falta de lei complementar que defina esse conceito termina por desobrigar a regionalização desse plano, o que reduz a sua eficácia. Ah, Douglas, isso está parecendo um direito constitucional, norma de eficácia plena, norma de eficácia limitada, norma de eficácia contida. Pessoal, princípios norteadores. A regionalização ela não é um princípio posto como princípio da regionalização, mas as ideias apresentadas, o texto constitucional, ele apresenta essa ideia da regionalização. E ele está posto na Constituição. Apesar de não existir uma lei complementar que defina essa regionalização, esses critérios que vão ser utilizados, ele deve sim ser aplicado, ele não perde a sua eficácia. Ele só está contido. Tranquilo? Então, pode ser aplicado até que essa lei complementar defina o que é para melhor aplicabilidade. Beleza? Portanto, o item está errado. Legalzinho? Enquanto não sobrevier essa lei complementar, a regionalização ainda assim deve ser realizada, por conta dessa presença constitucional. Tá legal? Participação ou orçamento participativo. Pode aparecer de uma ou outra forma, que é um princípio, o princípio da participação. O princípio da participação das pessoas na elaboração orçamentária. Previsão, conceito.
objetivo, palavras-chave, e eu coloco aqui 5 exceções. Nesse caso, inexistentes pela doutrina, tá? Previsão, quais são os diplomas que a gente consegue encontrar com isso? Constituição Federal de 88, Lei de Responsabilidade Fiscal e Lei 10.257, que trata da política urbana para os municípios. Uai, Douglas, coisa sobre município aqui? Sim. LRF é a Lei Complementar 101 de 2000. Quais são os dispositivos de cada uma delas? Vamos lá. Na Constituição Federal de 88, artigo 29, inciso 12. Na Lei de Responsabilidade Fiscal, artigo 48, parágrafo 1º do inciso 1. Artigo 44 da Lei 10.257. A gente vai entender o porquê que eu mencionei essa lei aqui, a gente vai falar sobre a obrigatoriedade do orçamento participativo ou não, tá? Isso é importante, porque o examinador, por vezes, cobra essa ideia de que é obrigado a fazer o orçamento participativo, quais são os instrumentos desse orçamento participativo, como é que se faz, quem é obrigado, quem não é obrigado. A gente vai destrinchar isso para conseguir, na hora da prova, matar tranquilo qual é. Inclusive a interpretação do texto, tá? Ele acaba sendo um importante instrumento de complementação da democracia representativa. Porque, através dele, a população decide sobre prioridades de investimento em obras e serviços a cada ano. E ele também é um instrumento que permite a oitiva das comunidades. Qual é o grande objetivo? Aumentar a participação social nas escolhas que o governo tem. O que o governo vai fazer com a grana? Orçamento participativo ou o princípio da participação decide sobre todo o montante orçamentário, sobre tudo que o governo tem? Não, é uma pequena parcela. Mas mesmo assim, as instâncias participativas em municípios são obrigatórias quando tiver a ver com a parte de política urbana. Então, aplicação dos recursos envolvendo participação popular. Estados, DF e União não têm essa obrigação em relação à promoção do debate. Ele deve incentivar, mas a obrigação da promoção do debate está para os municípios.
nessa lei 10.257, não é para confundir com a lei de acesso à informação, que é 12.527, alguma coisa assim. Então, assim, essa lei traz ali questões sobre a política urbana municipal, e ali no seu artigo 44 ele diz que as prefeituras são obrigadas, em matéria de política urbana, a trazer a população e fomentar o debate, o discurso. Elas são obrigadas a fazerem isso. O debate de ideias, o embate, para conseguir tomada de decisão acerca dos recursos que serão utilizados. Tranquilo? Municípios são obrigados a fazerem isso. A União deve fomentar, deve incentivar a participação social. Obrigar? Não, não é obrigatório. Agora, a realização de audiências públicas vai ser obrigatório, tanto para município quanto para estados, DF e União. Entenda essa separação. A obrigação da participação social está para os municípios. A obrigatoriedade de realização de audiência pública para todo mundo. A realização da audiência pública, ou seja, aquele momento em que as pessoas vão estar convidadas a participar, isso é obrigatório para todo mundo, União, Estados, DF, municípios. Agora, a obrigação de fazer discussões e tudo mais está só para os municípios. Por quê? União, Estados e DF não podem obrigar o cidadão a ir lá participar e discutir. Isso é uma nuance no texto da LRF, que foi alterado ali pela Lei Complementar 131 e também pela Lei Complementar 156. Isso é debate, mas já foi cobrado em prova. Eu trouxe essa questão para vocês aqui, para vocês entenderem que a audiência pública é sim obrigatória para todo mundo. Agora, a participação, que é esse princípio aqui trazido, e a forma de se fazer o orçamento participativo é obrigatório apenas para os municípios. Dada essa lei, não recomendo que estude a lei. Leia só o dispositivo que eu passei aqui para vocês, que vai estar de bom tamanho. Tranquilo? Palavras-chave para você conseguir identificar. Já vamos fazer essa separação do que é obrigatório para municípios. Então, a gente separa aqui, ó, municípios. Aqui, União, Estados e DF. Vou colocar em vermelho tudo que é obrigatório, tá? Então, audiências públicas. E discussões. Para União, Estados e DF. Audiências públicas são obrigatórias. Agora, a discussão, as discussões. O que seria basicamente a participação social? Ela seria, em tese, facultativa. A palavra é incentivar. Tá? Essa é a palavrinha que pode aí aparecer para vocês. Incentivar ou incentiva a participação social. Não social, mas vamos lá colocar o termo correto, popular. Tá? Incentiva essa participação popular. Aqui é a mesma coisa. Já nas discussões em municípios, isso é obrigatório. Vamos colocar a legenda? Obrigatório, em vermelho. E em verdinho, facultativo.
O que mais que a gente pode anotar de palavrinhas-chave que podem aparecer? Orçamento participativo. Decisão do cidadão em relação aos gastos, os investimentos públicos. Participação direta. E a ideia de definir quais são as prioridades. São essas as palavras-chave que podem aparecer para nós, tá? Vou fazer a ligação aqui para ninguém perder nenhuma informação. Fechando nossa ideia, já tinha mencionado para vocês que exceções não são trabalhadas nesse princípio especificamente. A gente vem para cá. Belezinha? Como é que isso pode aparecer na sua prova? Olha uma prova aí de 2015, lá da Fundação Getúlio Vargas. De acordo com as disposições da Lei de Responsabilidade Fiscal, e aí a gente já viu ali no nosso esquema anterior que a Lei de Responsabilidade Fiscal, em seu artigo 48, parágrafo 1º, inciso 1, essas modificações trazidas pela Lei Complementar 131 e a Lei Complementar 156, tá? Antes era um parágrafo único e tal, enfim. O que está posto por lá é o que traz a ideia de realização de audiências públicas. Durante os processos de elaboração e discussão dos orçamentos, a realização de audiências públicas. Ele não falou da participação popular, mas sim da realização dessas audiências públicas. No nosso esquema, a realização de audiências públicas está em vermelhinho, para a União, Estados, DF e também para os municípios. Ela é facultativa? Não, ela é obrigatória. Recomendada? Não, obrigatória. Delegada ao Poder Legislativo? Não, obrigatória para a realização. É um instrumento de transparência fiscal. Eu vou colocar o texto aqui para vocês conseguirem entender qual foi a ideia do examinador nessa interpretação legal. Artigo 48, parágrafo 1º. A transparência será assegurada inciso 1, mediante o incentivo à participação popular ou seja, esse incentivo à participação popular está dando a ideia de que eu vou apenas incentivar. Eu sou obrigado a fazer? Não, eu vou incentivar que isso aconteça, mas não sou obrigado a ter essa participação popular. Agora, será assegurada mediante a realização e realização. E o texto está exatamente assim: e realização de audiências públicas. Pela ausência disso aqui, percebam que não existe isso. O examinador e alguns doutrinadores enxergam a obrigatoriedade da realização dessas audiências públicas.
públicas, enquanto existe um incentivo à participação popular. São duas formas diferentes na mesma redação. Eu também acho que ficou confuso. Eu também acho que ficou muito no detalhe do detalhe do detalhe. Seria muito mais fácil dizer que é obrigatória a participação popular e a realização das audiências públicas. Só que o texto não está assim, por conta da ausência dessa definição em relação a isso, porque o incentivo ele se dá somente à participação popular. A realização das audiências públicas é ferramenta obrigatória, será assegurada por meio dessa realização. Tá? Então, gabarito, letra B de bola. Agora a gente vai falar dos princípios modernos, fechando essa nossa discussão como um todo. Tá legal? Os princípios modernos são trazidos lá pelos cadernos da ENAP, pelas apostilas que a ENAP traz, Escola Nacional de Administração Pública. Então, se você tiver curiosidade, vá atrás. Foi cobrado em 2019, eu trouxe a questão para vocês, mas a gente vai falar desses três princípios modernos, tá? Isso no mesmo slide. O primeiro deles, simplificação. O segundo, a descentralização. E o terceiro, a responsabilização. Vou colocar o conceito trazido aqui pela ENAP para vocês, tá? Para ninguém se confundir na hora da prova. A simplificação diz respeito aqui, o planejamento e o orçamento devem basear-se a partir de elementos de fácil compreensão. Se você está pensando no princípio da clareza, precisa ficar claro para todo mundo que mexe com orçamento, que isso se confunde com o princípio, eu concordo com você. Não estou dizendo que existe um princípio mais que o outro e que esses não têm uma zona cinzenta de sombreamento em relação aos seus conceitos. Existem sim. Só que, cara, se são cobrados na prova, entenda, é só uma nomenclatura diferente, um conceito marginalmente diferente que pode ser cobrado na sua prova. Eu estou trazendo muito mais como curiosidade do que, na aplicabilidade, a gente sabe que precisa ser um instrumento mais simples, de fácil compreensão, claro, inteligível para as pessoas que mexem com ele. É um princípio que foi trazido aí pela Escola Nacional de Administração Pública e alguns examinadores estão começando a querer cobrar essas nomenclaturas diferentes. A gente sabe que na definição existe uma zona cinzenta de sombreamento entre outros princípios. Tranquilo, é só para a gente sistematizar. Legal? Descentralização. É preferível que a execução das ações ocorra no nível mais próximo
de seus beneficiários. Faz sentido para você eu falar que na execução orçamentária eu deva privilegiar a execução mais próxima daquele que vai receber o serviço público? Faz sentido eu te falar isso? É um princípio norteador. Eu preciso aproximar a execução daquele que vai receber aquele determinado tipo de serviço público, ou vai ser um beneficiário daquela determinada política pública. Eu tenho que tentar descentralizar ao máximo. Por quê? A execução centralizada, ela aumenta o controle? Aumenta. Mas ela acaba atendendo menos os anseios daqueles que estão na ponta. Por quê? Eu preciso, para centralizar, padronizar aquilo que eu vou atuar. Então, isso prejudica um pouquinho, tá? A ideia é de que, ao máximo, eu possa descentralizar. E a gente está num momento gerencial, ou seja, em um modelo de administração pública gerencial que privilegia essa descentralização, que eu confie no gestor da ponta para que ele possa implementar, agir, executar essas políticas públicas. E a execução de políticas públicas ela está intrinsecamente ligada à execução orçamentária. Isso é bem óbvio. E por último, responsabilização. O gestor público deve assumir de forma personalizada a responsabilidade pelo desenvolvimento de uma determinada ação de governo. Sempre buscando soluções para as situações vividas na implementação daquela política. Então, responsabilização, descentralização e simplificação são os três princípios que a gente tem aqui, considerados modernos, intitulados pela própria Escola Nacional de Administração Pública, tá? Tranquilão? Leve esses três para sua prova. Você pode acertar uma questão como essa daqui. Uma questão da banca AOCP. De um modo objetivo, pode-se afirmar que os princípios orçamentários são aquelas regras fundamentais que operam como norteadoras da prática orçamentária. Ao analisar os princípios orçamentários, é possível dividi-los em duas categorias distintas: os princípios orçamentários clássicos ou tradicionais e os princípios orçamentários modernos ou complementares. Aqui ele claramente buscou a ENAP. Os modernos nós já vimos quais são. E aí ele te pergunta: assinale a alternativa que apresenta alguns dos princípios orçamentários modernos. Eu vou diferenciar com vocês os modernos dos clássicos. Os clássicos são anualidade, clareza,
equilíbrio, exclusividade, legalidade, universalidade, unidade, uniformidade, publicidade, não afetação, não afetação das receitas orçamentárias, orçamento bruto, exclusividade, legalidade e publicidade são basicamente esses, tá? Os princípios clássicos. Isso lá na configuração da própria ENAP. E os modernos, que a gente viu ali no slide anterior. Modernos. Simplificação, descentralização, e responsabilização. São princípios em tese doutrinários, modernos, complementares àqueles clássicos, porque essa é a ideia. Eu tenho princípios clássicos e, em complementação, eu venho para os princípios modernos. Ele fechou em só 3? Não. Ele falou alguns dos princípios orçamentários modernos. Então, se vierem outros ali, falar do orçamento participativo, por exemplo, falar da participação em si, falar ali da regionalização, talvez sejam considerados princípios modernos. Agora, ele tirou diretamente lá do livro da ENAP, e na ENAP eles enumeraram dessa forma. Os clássicos são esses e os modernos esses aqui. Quais são as alternativas? Letra A. Princípio da simplificação faz parte dos modernos? Faz. Descentralização faz parte dos modernos? Faz. Responsabilização faz parte dos modernos? Faz. Letra A é o nosso gabarito. Simples assim, Douglas? Como é que ele pode cobrar? Sim, mas se ele quiser complexificar um pouquinho, ele vai te dizer o que é o princípio da simplificação, o que é o princípio da descentralização, colocar isso numa situação aplicada, por exemplo. Foi uma prova de 2019 do IBGE lá para coordenador censitário. Achei uma prova interessante. Galerinha, é isso. Fim dos nossos princípios orçamentários, pelo menos dessa parte teórica com questões de fixação. Espero que vocês tenham gostado. A gente se delongou um pouquinho mais nessa última porque a gente tratou de mais princípios, né? A gente falou no total, de cinco princípios diferentes, 6 princípios diferentes, né? 3 modernos e 3 considerados, eu diria, inovadores, talvez modernos também, mas não com essa nomenclatura, fora dos princípios considerados clássicos pela Escola Nacional de Administração Pública. No mais, espero que vocês se divirtam com tudo isso que a gente está vendo por aqui, espero que tenha facilitado um pouquinho a aprendizagem de vocês, e numa próxima aula a gente vai fazer questões sobre princípios orçamentários. A gente vai tentar abarcar a maior parte dos princípios orçamentários, como são cobrados, questões CESP, SEBRASP, que eu gosto de nivelar o negócio por cima. Se você está estudando para FCC, FGV, AOCP ou outras bancas, faça questões da sua banca. Só não deixe de acompanhar a resolução de questões aqui, porque às vezes tem uma coisa ou outra que podem ser úteis para vocês. Tranquilo? A gente se encontra em próximas oportunidades. Tchau, tchau.